tem um slogan que diz proteger o que é importante para si. O que é importante para nós? Normalmente nós usamos um cofre, ou uns cofres que nós temos em casa. Nós temos ali uma coisa ali também. Normalmente o que é que guardamos lá dentro? Bens preciosos. Bens preciosos. Joias. Eu acho que um adventista não tem joias, mas sim, as joias às vezes. Depende daquilo que Joias. nós chamamos joias. Sim, mas as joias pode ser alguma coisa que os nossos avós eram, coisas de valor, não é? Sim. Não estou a brincar. Mas nós guardamos aquilo que é importante e guardamos lá para estar mais seguro possível contra os ladrões, não é? Mas a questão, sabem, é que não há falta de pessoas para roubar, certo? Não há falta de pessoas para roubar os nossos objetos de valor. Sabem que na Inglaterra, agora já não sei, não se tem ouvido tanto, mas ultimamente tem-se ouvido casos de casas de jogadores de futebol que estão a ser assaltadas. As pessoas sabem que aqueles jogadores têm posses de muito valor e eles vão lá roubar, mesmo com as famílias lá dentro. E há histórias assim um bocado complicadas. Em 1990, ladrões em Boston, nos Estados Unidos, roubaram obras de arte avaliadas em 500 milhões de dólares. Já houve um recorde em França agora há um mês e pouco. Sim, do Louvre, do Museu do Louvre. Mas pronto, deixemos olhar para este exemplo antiquado. Mas sim, nós vemos, não sei se essas obras foram recuperadas, não? Não. Parece que não. Os ladrões, alguns foram apanhados, Foram acho que 3 ou 4. mas aquilo é... Alguém está mais por detrás, roubam, despacham, são apanhados, mas pronto, não é? E é a mesma coisa que se passa com estes criminosos. Roubaram quadros. Sabe, pastor, é que esses tipos estão melhores na cadeia que estão cá fora. É porque se soltam, matam-nos. Sim. E o dinheiro que recebem vai para a família. Lá estão protegidos. Nós somos protegidos. Ok? Por isso. Isso foi uma conversa que eu ouvi na televisão. Sim, acredito que sim. É que eles compram esses objetos roubados, não querem devolver Claro. os objetos. E se eles falam, estão tramados. Se os que roubaram e venderam, estão tramados. Sabem o que é melhor? É melhor não roubarmos nada. Exato. Assim estamos seguros. Exatamente. Dois criminosos que aqui falo roubaram obras de arte de pintores holandeses, Vermeer, Rembrandt. São pintores que eu nunca ouvi falar, senão nos filmes, falam às vezes disso. E a questão, fazem isso com a promessa de receber um lucro, pagamento, pela sua atividade criminosa. Mas essas coisas valem pouco comparado com a eternidade que nós temos. A eternidade, o preço da eternidade não tem valor. Fazemos um cálculo estimado daquilo que nós temos pela frente, não há cálculo nenhum, não há dinheiro no mundo que possa compensar o que Deus tem preparado para cada um de nós. E hoje estamos a viver um grande conflito. Um grande conflito entre o bem e o mal, em que é uma batalha que envolve algo, ou conquista de algo de imenso valor. E o que é isso? É a nossa mente. O inimigo quer controlar a nossa mente. Deus deseja ser o centro da nossa mente. Satanás quer obrigar, Deus quer que nós demos o acesso, demos o código de acesso, não é? Já estamos a falar de cofres, demos o código de acesso. Tanto que, se nós olharmos, tanto o selo de Deus como a marca da besta vão ser colocadas onde? Isto mostra que o selo de Deus é Deus que aqui controla, a marca da besta significa que é Satanás. O que é que nos diz Mateus 22, 37? Alguém que possa ler? Mateus 22, 37. Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
Muito bem. Amarmos o Senhor teu Deus. Amarmos o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E a minha aqui a versão diz de todo o teu pensamento. Ou seja, Deus dá-me, filho meu, o teu coração. Não é um órgão, mas é o pensamento. 22. 37. Mas agora já vamos para outro texto. 1 Pedro 5,8. O que é que nos diz aí? Deus nos convida, não é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Mas nós também vemos o que é que o inimigo está a fazer. Está a fazer ou está? 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Tende bom ânimo e estáis atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugido como um leão, que procura a quem possa devorar. Muito bem. Então o leão está à nossa volta, esperando uma mínima oportunidade para nos poder devorar. Como é que ele não fará? Protegendo aquilo que é essencial, protegendo a nossa mente. Pondo um guarda no nosso pensamento que é Deus, não é? Por isso nós estamos envolvidos nesta guerra, neste grande conflito. Nós fazemos parte. Por muito que a gente... Nós não podemos ser Suíça, não é? Na guerra mundial, a Suíça ficou neutra. Nós estamos numa guerra, num grande conflito, que nós fazemos parte. Quer tu queiras, ou não queiras. O que é que nos diz Apocalipse 12, 17? O diabo se enfureceu contra a mulher e saiu para atacar os demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Muito bem, o diabo está furioso, foi fazer guerra contra a Igreja e contra a sua descendência, os guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se nós estamos no meio deste grande conflito, a minha pergunta é: o que é que eu estou a fazer para proteger a minha mente? Para proteger o meu coração e para proteger a minha família no meio deste grande conflito? Eu estou ocupando a minha mente com as coisas de Deus. A Muito palavra, dedicando o meu tempo o máximo que eu posso às coisas de Deus. Nós devemos fazer tudo para proteger, não é? Temos que, em primeiro lugar, o que é mais valioso para nós? Estabelecer prioridades. O que é mais valioso para nós? Relacionamento com Deus e família. Isto, para mim, são algo essencial. Tempo com Deus e também proteger a minha família, motivando ela a também ter um tempo com Deus. Porque o inimigo vai querer atacar-nos. Quando ataca por um lado, ele ataca por outro. Quando não consegue atacar a ti, vai atacar a tua família. E nós, como para o homem é o sacerdote do lar, mas para aqueles que também são sozinhas, também são os sacerdotisas do lar, porque devem fazer de tudo para proteger a sua mente e também a sua família. O que é que nos diz Apocalipse 3, 15 a 16? Este é um texto que é uma carta à Laodiceia, e antes que leiamos o texto, a minha pergunta é: quantos elogios tem esta carta? Quantos elogios é feita a esta igreja? Alguém sabe? 3, 15 a 16. Já? Eu ainda não dei autorização para ler. Depois as pessoas aqui só estão a dar ordens, só se fazem se eu der ordens, não é? Mas a minha pergunta, carta à Laodiceia: quantos elogios são feitos a essa igreja? Nenhum. O que nos vemos naquela carta é um puxão de orelhas, não é? Ninguém gosta de um puxão de orelhas. Porque nós vemos ali, é muito forte. Agora sim, alguém pode ler Apocalipse 3, 15 a 16. Só a advertência. É uma advertência para nós. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. E assim como és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Reparem no quadro. O Senhor olha para nós, analisa cada um de nós. Não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Claro que Deus deseja que fôssemos quentes. Frios, Deus ainda consegue trabalhar com o frio. Porque Ele pode tornar frio e quente. O morno acha que está bem. Nós queremos tudo morno na nossa vida. Eu não gosto de comida super quente. Gosto de comida morna. Eu não gosto de tomar banhos com água a escaldar. Há pessoas que gostam. Gosto de água morna. Alguns gostam.
A minha mulher gosta de algo mesmo assim um bocado a escaldar. Se eu for tomar banho a seguir a ela, eu tenho quem. Mas nós gostamos das coisas mornas porque não é tanto a um extremo nem ao outro. É ali um equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas Deus está a dizer não, Samuel. Não, meu filho. Não pode estar assim. Não pode estar em cima do mundo. E o texto diz, ora, isto cria tanto náuseas, digamos assim, em Deus, que diz, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Alguns dizem vomitar-te-ei, outras versões dizem, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O Senhor está a qualquer momento. Se não houver uma mudança na minha vida, se eu não permitir que Deus faça essa mudança, eu vou ser vomitado da boca de Deus. Tal como o peixe vomitou as olhas, porque cria náuseas. É uma expressão se calhar dura, mas cria náuseas no estômago de Deus. Porquê? Qual é o pensamento dos crentes no tempo do fim? Versículo 17. Como dizes, sou rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim... Já. Não? Só 17, irmão. Só 17. Já está no mesmo espírito do seu primo no outro dia, que já estava a querer ler a Bíblia toda. Mas qual é o pensamento do cristão do século XXI, de nossos dias, de cada um de nós? Somos ricos. Parece que não precisamos de nada. Este é o pensamento do fariseu, lembrem? Que fez uma comparação com o publicano. Eu sou bem, já sou maior, jejuo 2 vezes por semana, 2 dízimos, eu não sou como este homem. E nós podemos cair no mesmo erro. Porque nós fazemos sempre comparações, sempre com outros. E eu olho para aquele ladrão e não sou como aquele. E olho para o outro e não sou como ele. Tanto um ladrão, como um assassino, como eu, precisamos da graça de Deus. A diferença, se calhar, é que eu sei que preciso. A diferença é que eu sei que preciso de Jesus, mas eu acho que não preciso. Porque às vezes nós vivemos numa rotina espiritual e pensamos que estamos bem. Porque toda a gente precisa da graça de Cristo. Todos. Alguns podem pensar, não preciso. O outro precisa mais do que eu. E agora sim, a irmã avançou para o texto e diz, não sabes que és pobre, cego, miserável e nu. Fez um diagnóstico nosso e diz-nos o quê? Que nós não temos nada. Desculpe a expressão que eu vou usar. Não vales nada. Mas para Deus nós somos valiosos, atenção. Mas o foco, a maneira como tu olhas para ti próprio, não é real. Não é. Este é um aviso solene ao povo de Deus, que nos deve assustar. Em Romanos 13:11 diz, é tempo de despertarmos do nosso sono, porque a redenção está mais próxima. Ou seja, o apóstolo Paulo está a dizer, este povo de Deus está adormecido. Como é que eram as virgens? Quantas virgens adormeceram? Quantas? Daquelas virgens? Todas adormeceram, todas. Qual foi a diferença? É que umas 5, as bocas, digamos assim, eram aquelas que estamos bem. O azeite que eu tenho é suficiente. As outras não. As outras pensavam que precisavam de algo mais do que apenas o suficiente. E isto é a diferença. Nós não podemos contentar com aquilo que somos ou que temos. Devemos sempre desejar ter mais. Mais do Espírito Santo, mais do amor de Cristo. Devemos desejar ter mais o caráter de Cristo na minha vida. Ou seja, esta mensagem à Laodiceia é como se Jesus estivesse a dizer a cada um de nós, vocês não fazem ideia da gravidade da vossa perigosa condição espiritual. Parece que estamos mesmo sonolentos. Parece que nós acordamos, fomos operados e depois ainda estamos com a anestesia. Mas esta anestesia nunca mais passa. Porque estamos sempre com a cabeça à volta.
Até quando? O próprio Elias vai dizer ao povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Porque o que nós vemos, e se calhar aí a falta de compromisso de muita gente, de tomar decisões da nossa parte também, é que nós queremos agarrar os dois lados. Queremos aquilo. Quando queremos agarrar os dois lados, a gente nem protege uma coisa nem nada. Porque se nós estamos focados, eu quero ser quente, eu quero estar no céu, até eu vou proteger aquilo que é o essencial. Mas se eu estou agarrado aos dois lados, Estou em cima do muro. em cima do muro é uma decisão. Quem acha que está em cima do muro, Já está uma decisão. E não é uma decisão pelo lado correto. Porque Deus diz, ou és tudo, ou não é nada. Não posso dizer à minha esposa, olha, eu amo de 50%. Eu amo de 90%. A minha mulher vai dizer o quê? Ou é tudo ou é nada. Não é? Eu estou a fazer aqui uma comparação, o nosso amor é defeituoso, mas no casamento, ou é tudo, ou é nada. Não pode. A minha mulher não quer que eu dividir a minha atenção com outras pessoas. Não é? Não quer que eu tenha o meu amor e divido com outras pessoas. Não é isso. Jesus diz o que é que diz a Bíblia? Eu sou um Deus zeloso. Sabem porque é que Deus quer tudo de nós? Porque Ele próprio se entregou totalmente a nós. Ele sabe que a minha totalidade é defeituosa. Mas pensar que estamos bem, quando na realidade não estamos, há qualquer coisa que nós temos que fazer. E tal como eu, aqueles que usam óculos, de X em X tempo, temos que ir ao oftalmologista para ajustar a lente à minha visão, à necessidade, nós também, espiritualmente, nós precisamos também de reajustar as nossas lentes para percebermos a nossa real necessidade. Nós estamos nus e precisamos de Cristo. E a mensagem da Odisseia é para todo o povo de Deus. Todo. Em palavras de Jesus, o Espírito de Profecia diz: muitos que se dizem cristãos são meros moralistas humanos. Recusaram a única dádiva que podia habilitá-los a honrar Cristo ao representá-lo perante o mundo. A obra do Espírito Santo é estranha para eles. Não são praticantes da palavra. Os princípios celestes que distinguem os que são um com Cristo dos que são um com o mundo quase não se podem distinguir. Os professos seguidores de Cristo já não são um povo separado e peculiar. A linha de separação é imperceptível. As pessoas estão a submeter-se ao mundo, às suas práticas, aos seus costumes, ao seu egoísmo. A Igreja passou para o mundo ao transgredir a lei, quando o mundo devia passar para a Igreja, em obediência à mesma. Diariamente, a Igreja está a converter-se ao mundo. Diagnóstico exato da Igreja. Nós estamos a nos acostumar às coisas do mundo. Nós estamos a tornar-nos iguais ao mundo. Quando devia ser o contrário, o mundo devia estar semelhante à Igreja em obediência à lei de Deus. E podemos dar aqui muitos exemplos. Muitos exemplos. Hoje não conseguimos. Eu dou um exemplo simples que eu já devo ter dado aqui. Já são 3 anos e meio aqui a fazer pregações, já devo ter dado este exemplo. Numa ocasião estava com a minha família em Fundão, interior de Portugal, para cima de Castelo Branco. E a minha mãe queria saber onde é que era a Igreja Adventista. Entrou numa pastelaria, perguntou, a pessoa não sabia, e ao virar-se, entrou uma pessoa. A minha mulher faz este... A minha mulher não. Ainda não era casada à altura. Longe disso. E aí a minha mãe disse assim: não se pinta, não os abrimos. É verdade que isto não é essencial. Atenção. Eu acredito que esta é a Adventista do sétimo dia. Vira-se a minha mãe na inocência, vai perguntar: oh, desculpe, você sabe onde é que é a Igreja Adventista? Qual é que acham que foi a resposta dela? Oh, eu também sou Adventista. É verdade que isso não é essencial para a salvação. Mas há uma identificação. A gente vai perdendo certas coisas. Até o estilo de música que cada vez vai surgindo no meio da igreja é semelhante ao ritmo muda. Qualquer dia, já falei aqui da identidade adventista, qualquer dia temos o fado adventista.
Ou música pimba adventista. Acredito que no Brasil já haja o samba adventista. Estão a ver? Estamos a perder a nossa identidade. Nós, para ganharmos os outros para Cristo, nós estamos-nos a tornar igual ao mundo só para ganhar outros para Cristo. Não. Eu tenho que ser mais igual a Cristo para marcar uma diferença, para que as pessoas possam sentir-se atraídas pela diferença, sentirem-se atraídas por aqueles que são iguais a Cristo. Então esta é uma mensagem de Deus. Samuel, protege a tua vida. Protege o que é mais valioso para ti. Não percas tempo com coisas que vão permitindo que o inimigo vá minando a tua mente e a tua vida e a vida da tua família. O que é que nos diz Romanos 8, 6 a 8? Romanos capítulo 8, 6 a 8. Pois a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Os que vivem da carne, os que vivem igual aos costumes do mundo, o que é que diz o texto? Não podem agradar. Sabendo que estamos a guardar a vida de Jesus, sabemos que Jesus está para breve, o que é que nós estamos a fazer? O que é que eu estou a fazer como filho de Deus? Já conhecemos a mensagem há tantos anos e parece que continuamos igual. É tempo de sermos abanados por Deus. Porque senão o tempo passa e vai chegar aquele momento e a gente vai dizer assim: então já aqui chegamos? Eu não estava preparado. Porque achamos que estamos bem. Eu venho ao sábado da igreja, venho à reunião de oração, dou os meus dízimos, faço tudo como o fariseu faz. Mas nós precisamos de mais. Precisamos que Deus nos transforme do interior para o exterior. Muitas vezes as pessoas pensam que ao mudar o exterior é um sinal que Deus está connosco. Não. Não. Quem é que vai beber um copo de água de um copo que está limpo por fora, mas sujo por dentro? Alguém vai limpar? Só sabemos muito a cedo e uma necessidade urgente, não é? A gente não vai pegar naquilo. As pessoas conseguem perceber se a nossa aparência cristã é exterior ou é interior. E muitas vezes eu, como filho de Deus, parece que estou mais preocupado em fazer a minha limpeza exterior quando devemos preocupados para que Deus possa nos limpar por dentro. E isso, ao fazer isso, ao permitir que Deus possa me purificar por dentro, eu estou a proteger a minha mente. Porque é da minha mente que vem tudo nas coisas irmãos. As minhas escolhas vêm daqui. Os pecados, ou a tentação vem, e a ação para cair na tentação vem daqui. Os pensamentos que não saem dos nossos lábios estão aqui. Tudo. O Senhor diz várias ocasiões, não é? Não adulterarás. Mas se no teu íntimo já pensaste em... O que é que o texto diz? Não adulteraste. Tudo tem aqui. E a nossa mente deve ser dirigida pelo Espírito Santo. Aqui deve ser o lugar da habitação de Deus. Não pode haver segurança espiritual fora de uma total entrega a Jesus. Versículo 13, Romanos 8, 13. Quem quer me ler? Quem está aí já? Romanos 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ou seja, muito claro o texto, certo? Se vivermos segundo a carne, o que é que vai nos acontecer? Morrereis. Morremos. Mas se nós vivermos pelo Espírito, nós viveremos. Purificados.
Acho que é um texto claro. Porquê é que nos custa? Isto é uma pergunta retórica, não é? Não estamos a dizer que todos estão no mesmo nível dos nossos desafios, não é nada disso. Porquê é que nos custa fazer um clique? Sabendo que nós já sabemos, a gente costuma dizer: pastor, quem me dera nascer de novo sabendo aquilo que eu já sei. Não é? Não há ninguém aqui que não tenha dito isso. Mas se calhar nascemos de novo sabendo o que já sabemos e voltaríamos a fazer. Se calhar não, mas Não outras coisas. Pior. Eu costumo dizer que me dá até 20 anos e saber o que sei hoje. A irmã já é 20 anos. A irmã é especial. Nós ainda nascer de bebê. A irmã não precisa recuar tanto. Mas a verdade é que nós já sabemos isto. Repare, nós já sabemos isto. E hoje eu posso recomeçar com Cristo. Eu posso dizer: Senhor, eu até aqui tenho sido morno. Mas olhando para a tua palavra e para aquilo que tu queres de mim, ajuda-me a ser quente. São pequenas escolhas que fazemos na nossa vida. Pequenas. A gente parece que temos que fazer grandes coisas. Numa mudança, às vezes as mulheres gostam de mudar as coisas da casa, não é? O sofá está aqui e de repente está aqui. Não é? Vamos passar um dia. Mas se repararem, se quando se faz essa pequena mudança na sala, pondo o sofá num sítio ou noutro sítio, a pessoa quando entra pensa: espera lá, a casa está diferente. E houve uma outra alteração. Mesma coisa na nossa vida espiritual. Pequenas mudanças. Se eu acordo 5 minutos antes para ir trabalhar, se calhar tenho que pedir a Deus: Senhor, ajuda-me a acordar 30 minutos antes para eu estar um bocadinho contigo. São pequenas coisas que, ao permitir que Deus vá trabalhando connosco, elas vão crescendo e tornando maior. E isso, quer queiramos, quer não, vai protegendo a nossa mente. A breve vinda de Jesus exige uma verdadeira preparação do coração por parte do povo de Deus. Vivemos em tempos trabalhosos. Costuma-se dizer: quem vai ao mar, envia-se em terra, não é? Antes de começarmos os tempos mais difíceis, nós temos que nos preparar hoje. Não pensemos. Às vezes temos essa sensação de segurança, que aquilo que nós temos é suficiente para enfrentar os desafios maiores. Se nós achamos que estamos a viver os tempos trabalhosos, ainda não estamos a viver na plenitude. E às vezes eu paro para pensar e penso mesmo com Deus: se eu chegasse àqueles tempos, será que eu sobreviveria? Será que eu tinha a capacidade de discernir? Estamos a caminhar para o fim dos tempos. Será que a perseguição de entes queridos? Será que ameaçar a minha família eu conseguiria manter íntegro e fiel a Deus? Sabe que às vezes estas perguntas que a gente não gosta de fazer, vamos fazê-las. Já tenho feito isso a Deus. Serem assim: olha, Samuel, ou negas, custa-me dizer isto, ou negas o teu Deus, ou a gente faz mal à tua família. Hoje, Para não dizer as palavras todas que vêm à hoje cabeça. tem uma notícia na internet que um professor cristão num país aqui da Europa, que eu não estou me recordando o nome, foi preso porque não concorda com a ideologia de gênero. É por isso que nós temos que orar pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, para que eles possam estar protegidos. É imperativo que cada cristão assegure que o seu coração está unido ao coração do céu. Não há muito tempo a perder. Jesus vai voltar em breve. Se há alguma dúvida, a gente pode pensar no capítulo 53 de Isaías. Leiam. 53 de Isaías. Nós não vamos ler. Mas diz lá que Jesus foi desprezado, foi humilhado, foi levado como um cordeiro para o matador, não se queixou. Por amor a quem? Por amor a um cambado de mornos. É assim que eu vou dizer. Nós, como igreja, estamos mortos. Sim, claro. O pastor estava a citar o seu exemplo de família, mas não se deve esquecer nunca da situação de Moisés com Isaac. Porque, Abraão. Sim. Abraão com Isaac. Sim, não há Deus dúvida. não permitiu que acontecesse nada nem a um nem ao outro. Situação diferente, irmão. Mas A primeira ordem vem de quem? Vem de a Deus. ordem vem de Deus. Vem de Deus.
Nesta situação que eu dei, é Satanás é que está por trás de incitar. Sim, É diferente. mas também está a poupar a sua família. Mas é diferente, são situações diferentes porque Abraão ainda estava ali no início Mas da eu posso- história e nós já estamos no final. Eu posso retirar uma lição muito importante para mim. A lição que eu tive de Abraão para mim é o amor a Deus deve estar por cima do amor pelos meus filhos. A fé, né, que ele teve. E ao proteger os meus filhos, a mente da minha família, a minha própria mente, eu tenho que proteger com fé e a certeza que Deus está olhando todas as coisas. Eu tenho que ensinar os meus filhos e a minha família que, independentemente do que acontecer, Deus é vitorioso. Diga-lhe, mãe. E isso aí que a irmã está dizendo, que o pastor está dizendo, é exatamente isso que eu aprendi quando eu tinha 11 anos de idade. Que Deus ele tem que estar em primeiro lugar. E Abraão estava colocando Isaac. Então, quando Isaac estava tomando o lugar de Deus, claro que Deus não queria que Abraão sacrificasse Isaac, né? Eles apenas fez aquilo para Abraão voltar a si e colocar Deus no devido lugar dele, e Isaac no devido lugar dele. E repare uma coisa, que ele também tem depois uma ilustração para o que Deus ia fazer, que não negou o seu único filho a morrer por nós. Porque também o Pai sacrificou o seu filho por mim, por cada nós, por estes mornos, por todos nós. Desculpe usar a expressão mornos, porque é a nossa realidade como igreja de Laodiceia. Mas Abraão também teve as suas lutas quando ouviu que era uma mensagem. Claro que teve. Teve as lutas. E Deus só vai responder, só vai confirmar o chamado quando está a caminho de Moriá e Deus ilumina o sítio onde devia ser. Eles é que vão perceber. Ele vai finalmente perceber que realmente era Deus. Porque era uma confusão. Porque o que Deus estava a pedir, Deus nunca pede. Quem é que fazia sacrifícios de filhos? Eram os pagãos. Os pagãos é que faziam isso, não era. E agora Deus a pede. Alguns pedem, agora está a pedir, calma lá, o que é isto? Mas o que Deus quer ensinar é: teu filho é o filho da promessa, mas eu estou em primeiro lugar. Exatamente. Deus usa estratégias que às vezes se calhar o ser humano não E o que percebe. nós vemos é o Pai que também colocou a nossa salvação em primeiro lugar ao sacrificar o seu único filho. Então eu tenho que proteger a minha mente. E trazendo isso aí, né, como a irmã colocou, né, trazendo isso agora para esse tempo, e é justamente isso, porque se nós estivermos vivos na grande tribulação, nós também vamos ver muita coisa e vamos ter que realmente estar firmes para que Deus que nada ocupe o lugar de Deus, né? As escolhas têm que ser feitas hoje. Nós não pensemos que a gente vai estar forte, se eu não me fortalecer hoje, não pensemos que a gente vai fazer essas decisões lá. Quem for fiel, como diz a Bíblia, quem for fiel no pouco, será fiel aonde? No muito. Não é ao contrário. É agora nas pequenas coisas que a gente pensa assim. Hoje este mês não dou o dízimo. Dou para o próximo mês. Sabem que quando cedemos pela primeira vez aos princípios de Deus, começamos a ceder aos outros com maior facilidade. Meus queridos irmãos. Quando cedemos trabalhar o sábado, um exemplo. Cada situação é situação. Mas quando tu tens outra opção, mas vais, já estás a ceder. Depois vem outra situação e vais ceder. E depois quando chegar os tempos, as coisas já não vais olhar para uma diferença. Quando tu estás a trabalhar, por exemplo, desculpa aí, irmã. No final dos tempos, tu vais ser obrigado a trabalhar no sábado. Mas tu hoje já começas a ceder. Quando chega aqueles tempos, é indiferente. Não te vai haver diferença entre trabalhar o sábado e não trabalhar. Para essa pessoa é igual. E depois vamos ao argumento de Deus compreende. Querido irmão, meu querido amigo, Deus deseja a minha fidelidade. Deus é muito claro naquilo que quer para mim. Estão a ver que hoje nós estamos a ver tempos de paz, graças a Deus. E Portugal é um país tranquilo por enquanto. O que é que eu devo fazer com os tempos de paz? Enquanto aguardamos a vinda do Senhor, eu tenho que me preparar. E a preparação tem sido feita com, falamos ao longo da semana, o serviço, as minhas mãos, a missão, o estarmos ocupados, o sermos perseverantes enquanto esperamos,
E hoje o Senhor está a nos ensinar que devemos proteger a nossa mente. Devemos encher a nossa mente com aquilo que é. Tudo o que é puro, tudo o que é proveitoso, tudo o que é louvável, nisso pensar. Devemos encher a nossa mente com aquilo que é puro e santo. Com a palavra do Senhor. Vamos ficar um dia sem Bíblia. Vamos. Sem tábua, sem telemóvel, sem Bíblia física. Mas, se nós hoje estudarmos a Bíblia, as Sagradas Escrituras vão ficar gravadas onde? Então a minha forma de proteger a minha mente é estudar cada vez mais a Palavra de Deus. Mas pastor, nós temos tanta coisa na nossa cabeça que não serve para nada. Exatamente. Tenho muita coisa na minha cabeça que eu digo assim, mas para quê? Muita coisa. Eu já vos disse que eu gosto muito de futebol e tenho muita coisa aqui que não vale a pena. E o que é que eu tenho que fazer? Tenho, com a ajuda do Senhor, encher a minha mente com novas coisas. Gosta de futebol, não? Sim, eu gosto. Não é pecado gostar de futebol. Sim, é pecado, mas é uma falta de. Portanto, é um desperdício de tempo. É uma idolatria, né? Até certo ponto. Então vamos começar por essas conversas, ok? Que eu vou vamos contra-argumentar. Exatamente. Sim, mas. Uma coisa. Houve alguém que diz assim: as mulheres falam que os homens são malucos quando estão à frente do televisor e gritam golo! As mulheres vão para lojas, passam tempo a fazer compras. Qual é a diferença entre as duas maluquices? Igual. Para mim não é nenhuma pena. Pronto, irmã, louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor, irmã! Fique contente! Em relação a isso, já há mulheres futebolistas e Mas há futebol. mulheres que gostam de Já não há futebol. sim, sim. Isso também. A questão não está no problema em gostar. Talvez, eu sei lá. Eu começo a não dizer aquilo que eu gosto. O problema não está em gostar futebol, podem fazer umas compras. O problema é se aquilo ocupa o lugar que pertence a Deus. Isso é que é o Eu gosto de futebol, irmã, mas não sou sócio do meu clube, não vou ver os jogos, não gasto dinheiro nessas coisas. E não põe o futebol em primeiro lugar. Agora, Isso é que é o objetivo. a reunião ainda vai passar, ainda vai chegar à reunião e dizer: "Ih, ó, pastor Samuel." Mas nós, os colegas, querem saber, quando nós não estamos juntos, quando temos um tempo livre, os colegas vão jogar futebol entre eles. É um momento de convívio. E nós temos que olhar para estas coisas. Temos que olhar para estas coisas e tentar fazer um encaixe, uma ligação com os jovens. Eu dou-vos um exemplo. Eu quando cheguei a Valqueimado, eu comecei a jogar futebol com uns rapazes. E eu não conhecia. E a primeira vez que fui jogar futebol, pus a t-shirt do meu clube e fui dar boleia a um vizinho, um jovem vizinho. E quando ele sai da porta, está com a t-shirt do clube dele, que é completamente rival ao meu. Eu assim, vamos ter aqui problemas. E criei a ligação de amizade com ele. Começamos a brincar, a rir. E convidei eles, uma vez, eu e mais outro, éramos 3 do meu clube, e mais 2 do outro, a vir à minha casa para vermos. E rimos. E depois fiz um folheto, daqueles, sabe aqueles recibos que nós recebemos das lojas? Eu fiz um no computador e dizia assim: foi diferente. Migalhas no chão, X euros. Que era a minha casa. Aluguer de sofá, X euros. E pus para o meu clube adversário, que eram os portistas, eu pus o valor total. E dei a eles. Para os benfiquistas, eu pus as mesmas coisas. Mas era gratuito. E acredito que antes depois, houve um jovem que chegou ao pé de mim: pastor, eu ainda tenho aquele recibo que você fez gravado na minha casa. São pequenas coisas que fazem ligação com os jovens. E eu ia jogar futebol, estava sempre na brincadeira. Isso não faz mal. É saudável, desde que não ocupe o lugar de Deus. Tudo que ocupa, até aquilo que nós achamos bom, que amamos, que é família, se está no lugar de Deus, já torna-se um erro. Pronto, eu já estou arrependido de ter falado daquilo que eu gosto. Não, Estou brincando. Eu não ouvi isso tão extremo. Deus é que. E já disse o meu clube e alguns vão aqui Não estou que eu aqui sei para cá. ajudar ninguém. Os sportingistas já. Não, todos, não é? Por isso, nós estamos a viver um tempo em que nós temos que deixar estas coisas. Mesmo o meu gosto de
futebol eu tenho que deixar para trás. Porque não vai ser edificante para mim. E graças a Deus sou mais calmo. Porque quando era jovem, mais jovem, Nem vale a pena falar. nem vale a pena falar. Não é? São coisas que quanto mais tempo passas com Deus, vais percebendo aquilo que tu tens que retirar fora da tua vida. Seja futebol, seja outras coisas. Melhorando. Repara, o apóstolo Paulo disse para Timóteo: o exercício é pouco proveitoso. Não significa que não devemos fazer exercício. Mas o Timóteo vivia num tempo, numa cultura, em que a beleza do corpo era. Era um máximo. E o apóstolo Paulo está a dizer: isso não é proveitoso. Também a Bíblia diz. Nós temos que fazer exercício físico. Exatamente. Não, Mas antigamente. em excesso. Ele está dizendo viver em função Eu só estou a pensar nas figuras que eu estou aqui a fazer em direto. Como também diz, o mundo estudar é enfado da carne. Não significa que nós não devemos estudar. Agora, se os estudos ocuparem o lugar que pertence a Deus, tudo é exagerado. Vocês sabem que beber demasiada água faz mal também? Até uma coisa boa pode fazer mal. Com certeza. Mas em relação ao futebol, eu já tive um café. O que eu fui fazer? Eu tinha duas salas, uma passava. Um era do Sporting e outra era do Benfica. Sim, então quando passavam quando havia os jogos em simultâneo, um passava um jogo, outro não sei o quê. E depois o Benfica ganhava, tudo e eu também. E depois perceberam-se que eu também. E depois um vai dizer assim, Margarida, então afinal você é de quê? É qual é a equipe? Eu sou de Jesus. Exatamente, exatamente. Então é dos nossos, não. Sou de Jesus, mas é dos Jesus. Exatamente. Não, reparem, acima de tudo, há certas coisas que eu posso dizer, Senhor, usa-me isto que eu gosto para poder fazer uma ligação com alguém. Acima de tudo é isso, meu querido. Fazer uma ligação. Lembra-se da história, creio, de ontem, do Tom, que era um pescador? A ligação com o Tom amigo Phil, que não queria saber nada da Bíblia. Ele vai dizer assim: sabias que Jesus passava tempo com pescadores? Ah, sério? Ele vai usar uma coisa que gostava e faz uma ligação. Nós podemos fazer certas coisas, podemos fazer ligação. Mas, acima de tudo, Deus deve ocupar a minha mente. Deus deve ocupar no primeiro lugar. E quando mais tempo passo com Deus, o Senhor vai dizer: Simão, fora isto, fora isto, fora isto, fora, fora. Mesmo o gosto, futebol, outras coisas, Simão, fora. Vai acontecer naturalmente. E vai acontecer naturalmente. Acredite que há coisas que eu gostava e já estou a perder o interesse. Ainda ontem cheguei a casa à tarde, cheguei tarde a casa, porque eu saí daqui há uma hora, fiquei uma hora dentro do meu carro a resolver problemas. Antes de viajar para casa. Cheguei a casa e assim, liguei um pouco a televisão. Assim, há quanto tempo eu não ligo a televisão? Porque já não tenho interesse. Depois eu digo o motivo de porque é que eu liguei a televisão. Importante, Jesus, o que é importante nisto tudo? A gente está aqui num ambiente familiar, para aqueles que nos assistem, nós estamos em família, em família estamos mais à vontade e rimos estas coisas. Estamos a levar um pouco demasiado tempo do que eu queria, mas temos de perceber, em primeiro lugar, aquilo que Jesus fez por nós. Jesus levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele morreu por mim. Ele se entregou totalmente, esvaziou-se totalmente, carregou sobre si os meus pecados para que eu pudesse viver a justiça que pertencia a Ele. Então, diz-nos, e vou terminando, porque a Igreja da Laodiceia diz-nos já 3 conselhos, não é? Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, em que unjas os teus olhos com colírio para que vestes. É interessante que nós devemos adquirir de Jesus, porque existem outras falsas fontes. Falsas fontes que muitas vezes as pessoas vão buscar e o Senhor está a dizer: aconselho que de mim compres. Nós não temos com o que comprar. Nós podemos adquirir gratuitamente quando formos a Cristo. A fé em Cristo
a sua própria justiça e o colírio do Espírito Santo podem ser recebidos gratuitamente. Se recebemos Cristo e a sua justiça, eles serão nossos. A oração diária, a leitura da Bíblia, fortalecerão a nossa ligação com Deus. Ao entregarmos a nossa vida a Jesus, podemos ter a certeza do dom da salvação. Quando nos sujeitamos a Cristo, o coração une-se ao seu, a vontade funde-se com a sua vontade, a mente torna-se uma com a sua mente, os pensamentos são levados cativos a Ele, vivemos a sua vida. Isto é o que significa estar trajado com as vestes da sua justiça. Quando eu passo tempo com Deus, a minha mente une-se com a mente de Deus. Meus queridos irmãos, que, como o salmista às vezes diz, põe um guarda à porta dos meus lábios, que diz para termos tato na língua, que Deus possa pôr um guarda à porta da nossa mente. Que Ele possa, com a minha cedência, possa canalizar os pensamentos. E às vezes passam os pensamentos mais parvos pela nossa mente. Uma coisa que a minha mãe me ensinou é que quando na nossa mente voltamos a falar e começamos a falar de alguém, que às vezes a conversa nunca vai ser virada para a crítica, nós devemos parar, ajoelhar e orar por essa pessoa. E orar por nós, para que a gente pare. Mas quando olhamos para a pessoa, a gente vai parar de falar dela. Então nós temos que proteger cada vez mais. E pensar, o que é importante para mim? Que nesta nossa caminhada nós possamos proteger a nossa mente. A todo custo. E eu protejo com a palavra de Deus e com a oração. Que Deus possa abençoar, que Deus possa te fortalecer e ter a certeza que isto é essencial para a minha salvação. Não percamos tempo. O tempo vai passando. Pensar que nós chegamos aqui às 6h30, já passou 1h15, tem menos 1h15 para a volta de Jesus. Então que Deus nos possa fortalecer e nos possa abençoar. Nós vamos terminar com uma música, hoje não vamos ter um momento de silêncio, porque já estou a hora a avançar e eu tenho que